Vou começar por pedir à minha grande professora, Elizabeth, não é? Foi a minha orientadora de doutoramento. E, portanto, é uma pessoa que pouca gente conhece, se calhar, mas foi das pessoas, quando se fala em reforma do Estado, aquelas reformas estruturais e tal, esta era a formiguinha que estava lá a trabalhar por baixo. E outras pessoas tinham nome, mas ela estava lá a trabalhar. É uma pessoa que eu admiro muito, quero, antes de mais, dizer, e fui dar uma aula ainda este sábado para alunos dela, não é? Para desassossegá-los, sobretudo para os tornarem felizes, como eu digo sempre aos meus alunos, para os tornarem felizes, porque sem infelicidade não se consegue transformar. Portanto, mas pronto, acho que eles também ficaram lá desassossegados. Espero não ter estragado a aula, mas pronto. Elizabeth, força. Boa tarde a todos. Começo por agradecer muito a honra que me foi dada de estar aqui e dizer o quanto foi gratificante ter tido o Luís Vidigal como aluno do doutoramento, porque quando se fala de um doutoramento, nós não estamos a falar de professor-aluno, estamos a falar de um processo de aprendizagem mútua. E se ensinei um pouco da teoria a que dedico o meu tempo, o Luís certamente ensinou muito da prática da administração pública e ensinou muito da reflexão que faz constantemente sobre a administração pública. Eu recordei, o Luís esteve connosco no sábado, com os nossos alunos de administração pública também e de gestão em políticas públicas, juntámos os 2 mestrados, e para partilhar um pouco do que sabia, e as 2 horas foram extremamente curtas, de tal maneira que eu disse que o Luís tinha que voltar em breve, para fazermos uma nova ronda. Eu cruzei-me com o Luís, estava o Luís no Secretariado para a Modernização Administrativa, e eu devia ter para aí os meus 23 anos. E fomos nos cruzando depois ao longo do tempo, mas o certo é que quando falo, por vezes, e falo sempre, não é por vezes, falo sempre, sobre a reforma administrativa em Portugal, falamos de alguns projetos onde pensamos nas pessoas, e o Luís aparece frequentemente em alguns momentos e parece todas as semanas, hoje em dia, com as suas crónicas no Diário de Notícias. E essas crónicas fazem parte deste livro que eu tive o prazer de ler. Novamente, de algumas crónicas li mais do que uma vez e que vai servir de mais um momento de inquietação para discussão em sala de aula. Nos dias de hoje, dias de conhecimento acessível e que a inteligência artificial facilita em termos de acesso, é tão importante refletir sobre o que se passa à nossa volta, é tão importante pensar criticamente esse mesmo contexto e a nossa realidade, e é tão importante também manter algum otimismo face às incertezas e à ambiguidade deste mundo complexo e de mudança acelerada. E o Luís, que sabe que eu trato com grande carinho, com a expressão enfant terrible, o eterno enfant terrible. Porquê? Porque é alguém que olha sem medo, sem receio para a realidade. Não percebi porque disse que os alunos estavam infelizes, porque eu vejo como um homem muito otimista e muito feliz naquilo que faz e sobre a reflexão que tem e sobre as mudanças que quer promover no mundo. E ele nós no doutoramento falávamos num modelo de análise de processo de políticas públicas chamado o modelo de fluxos múltiplos, de um senhor chamado John Kingdon, e nesse mesmo modelo há um tipo de atores que é fundamental para que se formulem estratégias, para que as políticas públicas sejam consequentes com essas estratégias e depois para que haja ações que concretizem a estratégia, com liderança. E esses atores são os empreendedores políticos. E durante o doutoramento eu não resisti e olhei para o Luís e disse, como o Luís é um empreendedor político. E mesmo que ele quisesse dizer que eu estava errada, não pode, porque escreveu neste livro, nas suas crónicas, que é um empreendedor político. E houve algo que me ficou na memória, não sei se era uma espécie de estimativa de Pareto, mas o Luís oferece a seguinte ideia.
tem muitas ideias, muita reflexão e sempre foi um homem de causas, para bem de todos nós, para bem do interesse público, portanto a causa é sempre a causa pública, e confessa que 80% dessas ideias não foram ao lado algum. Mas fica extremamente feliz porque 20% delas deram certo. 20% conseguiu levar a bom porto. E eu fico tão feliz de pensar nisso, Luís, fico tão feliz, porque normalmente olhamos para estas questões da reforma administrativa, e eu dedico-me à reforma administrativa, muito do ponto de vista teórico, mas dedico-me, e olhamos muito, por vezes, eu diria, mas isto também já pode ser fruto da idade, com algum desalento. Porquê? Porque há tantas ideias fantásticas promovidas por tanta gente genial que frequentemente morrem na praia, que frequentemente são mais um jogo de espelhos e de ilusões do que realmente para fazer acontecer e realmente para transformar, que é bom ver pessoas como o Luís Vidigal que sempre acreditam que é possível fazer diferente. É sempre uma questão de insistir, de tentar, de não desistir. Isto é algo que é inspirador, é muito inspirador. O Luís diz também, diz que, bom, na reforma, é preciso mudar para que tudo fique na mesma. Cita mais do que uma vez o Leopardo, porque frequentemente assim é. Aliás, não sei se é indiscrição ou não, por vezes, enfim, é preciso mudar para que tudo fique na mesma, nem sempre é negativo. Nem sempre é negativo. Por exemplo, quando... Eu não defendo isso. Não, nem sempre é negativo. Eu é que às vezes acho que é negativo não fazer acontecer. Mas há um senhor chamado Bovens, que escreveu um livro bastante, enfim, volumoso, que explica que há algumas vantagens na inércia. E há, inclusive, algumas vantagens na inércia da administração pública. Porquê? Porque quando as ideias são tolas, se a administração pública levar tempo a fazê-las acontecer, todos nós ficamos a ganhar. E, enfim, e dentro desta onda, eu estou-me a lembrar que fiz no sábado uma pergunta ao Luís, porque eu ando muito distraída, os livros às vezes distraem-nos, mas fiquei... Enfim, então, para fazer... Eu vou já voltar a onde é que eu fiquei, onde é que... Eu quis perguntar ao Luís o que é que estava a acontecer com a arte e porque é que a AMA virou arte. Eu não sei se o CTO está cá, mas ele disse-me que vinha, mas não sei. Mas eu vou fazer a mesma pergunta. O novo CTO do Estado. Porquê é que fiquei preocupada que a AMA pudesse voltar a ficar em arte? Porque a reforma administrativa, embora deva ser e deva olhar para o potencial das tecnologias, para que a reforma aconteça, ela não pode só repousar na tecnologia. O Luís diz isso e este é um livro que chama a atenção exatamente para isso. Porque quando nós lemos o livro, e há ideias que se repetem ao longo do livro, uma delas é de que a reforma, para beneficiar os cidadãos, para beneficiar as empresas, para, no fundo, contribuir para o valor acrescentado na comunidade, é necessário que ela obedeça a uma estratégia. E para obedecer a uma estratégia, ela tem que ser desenhada com o envolvimento dos stakeholders, quer das agências implementadoras, da administração pública e da sociedade civil, quer com os stakeholders destinatários da própria ação pública. Todos nós, no fundo. E por isso é que o Luís apela a uma governação inteligente e, portanto, apela a que se procure a inteligência dos diferentes stakeholders dentro de um espírito de cidadania ativa. E isto significa que a estratégia, então, tem que ser discutida, tem que ser partilhada. E não pode se reduzir depois ao próprio diploma legal. No nosso país, nós frequentemente pensamos as reformas e deixámo-las desenhadas em diplomas legais e depois rezamos
para que o diploma legal seja suficiente para que a reforma aconteça. E isso leva frequentemente a que surja o meu desalento. Pronto. Já me babei todo, pronto. Porque o diploma legal é só um instrumento entre os outros todos que nós temos que utilizar e pensar para que, no fundo, os resultados ocorram. E a energia que se perde frequentemente neste processo de criação e recriação, num processo de mudança constante que não cria raízes e que não dá fruto, é tão grande, o desalento que se ganha com isso também é muito grande. Mas não quero pessimismos nesta sala. Por isso é que eu gosto de utilizar o Luís como fonte de inspiração. Eu vou dizer uma coisa que não é nada científica. Pode ser? O Luís ensinou-me a falarmos sobre as nossas conversas de doutoramento, porque os doutoramentos em administração pública são um drama. Porque começamos na teoria e frequentemente discutimos o país e discutimos os casos e as pessoas. Não no sentido da intriguinha, não. No sentido mesmo de vamos lá pensar nos problemas. E porquê é que eu estou a dizer isso? Eu comecei a pensar as questões das tecnologias de informação nos anos 90. E no Instituto de contactando com o Instituto de Informática do Ministério das Finanças e com o SEMA, sim, com o Secretariado da Modernização Administrativa, onde estive durante 3 meses, onde conheci o Luís pela primeira vez, onde estive no INESC também, quando tinha 22 anos, durante um ano. Sim, Sr. Professor João Triboli, sim. Eu sabia que você tinha bom fundo. Tinha boas raízes. Boas raízes. E o que é engraçado é que ler os livros sobre tecnologias de informação e comunicação, as TICs, dos anos 90, e sobre os processos e o potencial de transformação dessas tecnologias e os benefícios que nós poderíamos escolher face aos desafios da administração pública, em particular da administração pública portuguesa, mas não só, os problemas são exatamente os mesmos que nós encontramos hoje em dia no século XXI, na sua natureza. Porquê? Porque temos aquilo que o Luís chama de burocracia boa, mas temos muita burocracia má. E para nós podermos deitar fora a burocracia má e ficar só com a burocracia boa, precisamos de uma administração pública altamente profissionalizada, precisamos de inteligência na administração pública e de espaço para que essa inteligência possa contribuir para as políticas públicas e para a reforma administrativa. E essa inteligência e essa profissionalização não pode ficar só nos quadros da administração pública, também tem que chegar ao poder político. Porquê? Porque são eles os donos da decisão da política pública e são eles que podem levar ao tal envolvimento da inteligência partilhada. São eles que, em última instância, decidem e têm legitimidade para decidir o futuro de todos nós. Eu vou-me já calar então, que é para não falar muito e dizer pouco. Mas é que o meu medo é que no afã de se procurar a última moda, a última Coca-Cola do deserto, onde de se encher a boca no discurso com conceitos que frequentemente nem sequer se domina. E às vezes nem sequer são os conceitos mais esotéricos, mas não se domina. Há muito desperdício. Há desperdício de pessoas, há desperdício de talento, há desperdício de recursos financeiros, há desperdício de energia e há desperdício de esperança. E de todos estes, o que mais me aflige é o desperdício da esperança. Vamos dar umas palminhas. Não, deixa-me só acabar. Eu vou só acabar. Já viram que eu sou um chato. Eu vou só acabar. Não imaginam que eu perturbava estas aulas, portanto vocês não podem imaginar. Agora estou-me a vingar. Mas não perturbava. Não, Mósica Fredo sofreu mais comigo. Mósica Fredo. O professor Mósica Fredo, eu lembrei isso ao Luís, o professor Mósica Fredo, o saudoso professor Mósica Fredo,
dizia sempre aos alunos de doutoramento: os senhores pagam para me ouvir e a mim pagam para falar. E repeti isso frequentemente ao Luís. Mas ele também dizia... Sim, mas eu acho que se ele estivesse aqui estava a concordar com todos nós. Sim. E estava a ler o livro do Luís com muito prazer. E, acima de tudo, deixe-me terminar. Então, posso? Pode. Neste desalento e nesta inquietação em que nós hoje em dia somos obrigados a viver, e somos, porque está tudo a ser reconfigurado, e por isso é que perco tanto nos livros e na reflexão que nasce dos livros, está a ser reconfigurado o mundo e o nosso mundo geopolítico, geoestratégico, está a ser reconfigurada a governação, não só do ponto de vista dos modelos de gestão pública, isso é o menos, mas do ponto de vista do regime político e ao nível mesmo político. Está tudo em mudança. Sim, muito impulsionada por esta mudança tecnológica, e tudo isso, por vezes, gera mesmo algum receio. E aqui é a parte positiva. É que ler o livro do Luís e pensar naquilo que ele escreveu é trazer-nos esperança. Mas acabei por não dizer aquilo que o Luís me ensinou nas nossas aulas. Posso? Pode. Ensinou uma coisa de que eu me lembro muito. E agora, Até posso passar o e esta não é muito certificado. séria, mas é existente. Que é, dentro dos problemas da administração pública há tal burocracia má. E há uma... O professor Mósica Freire falava nisso. Ele dizia que nós em Portugal não tínhamos muita burocracia weberiana. Tínhamos muita burocracia má, à qual eu chamo, inspirada nos meus professores e do professor Zé, chamo burocracia. Nós burocracia temos muita. Temos a da vírgula, temos a do procedimento, do formulário, aquilo que o próprio Luís chama. Hoje em dia utilizamos muitas tecnologias para automatizar a burocracia má e não para criar realmente valor acrescentado. Mas o Luís ensinava uma coisa interessante, e essa foi a lição com a qual eu fiquei. Posso partilhá-la? Dizia assim: não há nada mais dramático na administração pública do que o borrativo. E não vem nos livros, mas nas minhas deambulações pela administração pública. Tenho encontrado alguns. Tenho identificado uns quantos. E por isso lembro muito o Luís. Muito. É um borrativo? Não é um borrativo, mas eu percebo. Porque o borrativo normalmente vem armadilhado da burocracia má. E é, muitas vezes, o responsável pelos tais problemas que existiam nos anos 90 e vão existir até ver. Que são da administração pública em silos, da administração pública que não colabora, da administração pública que não é pensada em termos sistémicos, da administração pública que é pensada em termos de caixinhas, estruturas, mas não é pensada em termos de processos, da administração pública à qual falta inteligência. Não é que ela não exista, é porque ela não é utilizada. E eu espero, sinceramente, que o Luís não só se dedique a continuar a desinquietar espíritos nas suas conversas, mas se dedique, tal como tem feito todos os dias, a partir das 6 da manhã, aparentemente, a escrever, que é para dar-nos esperança e dar-nos também soluções para os diferentes caminhos que nós vamos ter que trilhar. Para que daqui a uns tempos eu já não esteja com este tom assim tão desalentado e triste, e sim a sorrir e a pensar: aqui está, foi desta que nós caminhamos para uma administração pública do século XXI, inteligente e com arte. Obrigada.